Meu nome é Mário Saad, eu sou professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e vou apresentar hoje o papel das fibras na microbiota obesogênica. Nós aprendemos nos últimos 15 anos que a microbiota do trato gastrointestinal é composta de vírus, protozoários, bactérias, mas é fundamental destacar aqui que o número de bactérias que nós temos no trato gastrointestinal é muito similar ao número de células que nós temos no organismo. Entretanto, essas bactérias do trato gastrointestinal têm de 100 a 150 vezes mais genes do que nós temos no organismo. Então, nós podemos dizer que para o controle do nosso metabolismo, 99% dos genes estão nas bactérias do trato gastrointestinal. E somente 1% corresponde aos nossos genes humanos. Isso pode parecer contraditório ou estranho, mas realmente é um fato que a gente precisa considerar. Aprendemos também que a microbiota do indivíduo magro é diferente da microbiota do indivíduo obeso, onde na microbiota do indivíduo obeso existe uma menor diversidade bacteriana, um predomínio do filo Proteobactéria, o que altera a permeabilidade da barreira do trato gastrointestinal. Em paralelo, agora caminhando de filo para espécie, nós temos uma redução de uma espécie de bactéria importante, que é a Akkermansia mucinifera. A Akkermansia é muito importante para manter também a integridade funcional do epitélio intestinal. Nós aprendemos também que nos últimos anos, nós estamos vivenciando a menor era de diversidade microbiana que o ser humano já vivenciou. Numa época pré-industrial, a microbiota era mais diversa, e nós sabemos isso através de estudos de fecolitos, que são fezes calcificadas, onde se extrai o DNA e se estuda a microbiota de indivíduos que viveram há mais de 1000 anos. Então, fica evidente que a diversidade bacteriana era maior, e agora nós estamos vivendo a menor era de diversidade bacteriana, com percentual muito pequeno de bactérias, como de espécies de bactéria, como nós nunca tivemos antes. E mais, a microbiota depende bastante de fatores ambientais. E aí, nesse ponto, é importante destacar que todos os fatores que contribuem para um aumento de peso, alimentos caloricamente mais densos, ultraprocessados, redução da atividade física, alteração do sono, antipsicóticos atípicos, todos esses fatores ambientais modulam a microbiota. Eles são importantes na modulação da microbiota, quer dizer, pode-se dizer, sem medo de errar, que não há fator ambiental que induz obesidade sem modular a microbiota. Bom, e como a modulação da microbiota pode levar à obesidade? Por diversos mecanismos. Aqui eu cito 4 fundamentais: os ácidos graxos de cadeia curta, os ácidos biliares, alguns metabólitos microbianos e os hormônios do trato gastrointestinal. Os ácidos graxos de cadeia curta são acetato, butirato e propionato, e eles têm uma importância grande porque eles exercem efeitos anti-inflamatórios, e em condições normais eles ajudam a controlar a ingestão alimentar. Os ácidos biliares também, de maneira semelhante, têm esse efeito. E alguns metabólitos microbianos, como o LPS, por exemplo, é capaz de induzir resistência à insulina. Mas é importante destacar que todos os metabólitos bacterianos podem atuar no trato gastrointestinal, aumentando a liberação de hormônios do trato gastrointestinal, que vão contribuir para a ingestão alimentar ou para o gasto energético. Aqui é um exemplo de como esses metabólitos podem atuar controlando hormônios ou diretamente no hipotálamo, controlando a ingestão alimentar, o aumento ou redução do apetite e até o gasto energético. Mais ainda, esses metabólitos podem atuar em terminações nervosas, quer dizer, eles não precisam nem circular, eles podem atuar em terminações nervosas e, com isso, exercer um controle sobre a ingestão alimentar, o gasto energético e o metabolismo de glicose. Volta-se a destacar aqui o papel dos ácidos graxos de cadeia curta, que são muito importantes nesse ponto.
Mas preciso destacar que importantes mesmo para induzir resistência à insulina é um lipídio da membrana do gram-negativo, que é o LPS, o lipopolissacarídeo, e a redução de ácidos graxos de cadeia curta. Então, na situação de obesidade, o que ocorre é um aumento do LPS, porque é um aumento de proteobactéria e é uma maior translocação do LPS, e há uma redução do percentual de bactérias que produzem ácidos graxos de cadeia curta. Isso dá resistência à insulina. Esse é um experimento do nosso laboratório, onde um camundongo com 3 dias de dieta rica em caloria há um aumento do LPS. E esse aumento do LPS leva à resistência à insulina. Esse é um experimento também do nosso laboratório, onde um camundongo sem microbiota, que a gente chama camundongo germ-free, eu dou dieta rica em caloria para ele, o LPS dele não sobe. Por que que não sobe? Porque ele não tem microbiota. O camundongo controle, frente à dieta rica em caloria, sobe muito o LPS. O que é interessante é que no camundongo, onde não sobe o LPS porque ele não tem microbiota, apesar da dieta rica em caloria, a sinalização de insulina está completamente normal. Isso quer dizer que ele não tem resistência à insulina. Então, aqui eu posso dizer que a resistência à insulina induzida por uma dieta rica em calorias, ela não depende só da dieta, ela depende da interação da dieta com a microbiota. E essa interação dieta-microbiota é fundamental para a instalação da resistência à insulina. Então, eu posso dizer que a dieta hiperlipídica, ou a dieta rica em calorias, é capaz de induzir resistência à insulina, principalmente porque aumenta o LPS. Mas não é só isso. É importante também destacar o papel dos ácidos graxos de cadeia curta, que eu já disse que são o acetato, o butirato e o propionato. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são anti-inflamatórios e eles ajudam também a exercer um controle sobre a ingestão alimentar. Em relação ao fenômeno anti-inflamatório deles, a gente sabe que, à medida que aumenta a massa de tecido adiposo, o tecido adiposo vai sendo infiltrado por macrófago inflamatório. E o ácido graxo de cadeia curta, ele não deixa o macrófago virar um macrófago inflamatório. O problema é que na obesidade ocorre uma redução dos ácidos graxos de cadeia curta. Então, perde-se essa defesa anti-inflamatória. E o que nós vamos ter é um macrófago muito inflamatório no tecido adiposo. Então, nós temos aí uma situação de resistência à insulina iniciada pela microbiota, que começa com o aumento do LPS, ela é mantida e perpetuada por uma redução de ácidos graxos de cadeia curta, porque você tem menos bactérias no intestino do indivíduo obeso que produzem esses ácidos graxos de cadeia curta, e isso gera esse fenômeno inflamatório subclínico e a resistência à insulina. Aqui está exemplificado como a redução de ácidos graxos de cadeia curta é capaz de facilitar a instalação da resistência à insulina por aumentar o macrófago inflamatório no tecido adiposo, que vai produzir TNF-alfa, interleucina 6, e assim agravar a resistência à insulina. Então, aqui fica um resumo dessa situação de resistência à insulina. A modulação da microbiota, quando eu faço uma dieta rica em caloria, aumenta o LPS, reduz ácido graxo de cadeia curta, e à medida que aumenta a massa de tecido adiposo, eu vou tendo uma infiltração de macrófagos. E aí se instala o quadro de resistência à insulina dos obesos. Por isso, é muito importante a gente começar a aprender como modular essa microbiota. Nós ainda não sabemos exatamente como fazer, não tem milagres que podem ser feitos com a microbiota, mas começam a aparecer alternativas que podem nos ajudar a modular essa microbiota. Um exemplo é a dieta rica em fibras. Então, esse é um estudo muito bem feito, publicado no Cell, onde se administrou para um grupo uma dieta rica em fibras, e para um outro grupo uma dieta rica em fermentados. O resultado com a dieta rica em fibras é que a diversidade bacteriana, após 14 semanas de dieta rica em fibra, não há muita mudança na diversidade bacteriana. Entretanto,
as mesmas bactérias aumentam a produção de ácido graxo de cadeia curta, porque a dieta rica em fibra ativa um sistema enzimático das bactérias que vão produzir os ácidos graxos de cadeia curta. Então, a dieta rica em fibra, o vetor final dela é aumentar a produção de ácido graxo de cadeia curta sem sem aumentar a diversidade bacteriana. Já a dieta rica em fermentados, ela aumenta a diversidade bacteriana e reduz o fenômeno inflamatório subclínico que nós temos na obesidade. Então, esses dados são dados consistentes, nós podemos dizer com segurança que a dieta rica em fibra amplia a produção de ácidos graxos de cadeia curta, o que é extremamente benéfico para o organismo, e a dieta rica em fermentados é capaz de reduzir o fenômeno inflamatório em paralelo ao aumento da diversidade bacteriana. Então, são questões que a gente pode enriquecer a dieta com fibra e com fermentados, que nós vamos estar trazendo benefício para a nossa microbiota. Nem sempre é fácil enriquecer a dieta com fibra. As fibras naturais, às vezes existe uma dificuldade muito grande para você aumentar muito a quantidade dessas fibras. Então, você pode suplementar a dieta com fibras, e algumas fibras solúveis que existem no mercado podem ajudar a modular a microbiota, como a inulina e a goma-guar. Aqui é um estudo mostrando como a inulina é capaz de modular a microbiota. Vejam aqui que ela induz efeito não só nos genes do hospedeiro, mas também na microbiota. E na microbiota ela é capaz de modular esse sistema, aumentando lactobacilos e bifidobactéria, e reduz Clostridium. Isso é extremamente benéfico, e os efeitos benéficos, quando se soma os efeitos da inulina sobre a microbiota intestinal e sobre genes do próprio hospedeiro, podem ser resumidos como uma possível redução de câncer de colo, de inflamação, uma redução possivelmente de obesidade, de resistência à insulina, de diabetes tipo 2. Então, o que se diz é que a inulina é capaz de modular as bactérias do trato gastrointestinal, aumentando a produção de ácidos graxos de cadeia curta, e isso potencialmente pode ter um benefício. Não que existam estudos em contestes que mostram que você vai reduzir câncer de colo ou vai reduzir as doenças cardiometabólicas, mas certamente esse perfil metabólico, se aumentar a bifidobactéria e aumentar ácido graxo de cadeia curta, isso potencialmente vai trazer grandes benefícios para a saúde do indivíduo, porque você vai estar com um fenômeno anti-inflamatório muito importante atuando, e você vai estar corrigindo um defeito que existe na microbiota do obeso, que é a menor produção de ácido graxo de cadeia curta. A goma-guar também tem um papel semelhante. Aqui é um estudo do efeito da goma-guar, que também é uma fibra solúvel, sobre os ácidos graxos de cadeia curta. Veja que a goma-guar aumenta significativamente tanto o acetato quanto o butirato e o propionato. Isso, volto a insistir, é extremamente benéfico para o nosso organismo, aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta. E ela muda a microbiota de uma maneira relevante. Eu destaquei aqui dois gêneros de bactéria que aumentam quando se usa goma-guar, suplementação com goma-guar na dieta. Por exemplo, o Caelibacter, esse gênero aqui destacado aqui, aumenta, e a Akkermansia, que eu falei no começo da apresentação, também aumenta. A gente sabe que a Akkermansia é importante para ajudar a manter a integridade funcional do epitélio intestinal. Isso é relevante, porque o obeso tem alteração, tanto o obeso quanto o paciente com diabetes, eles têm alteração da translocação de bactérias e de produtos da degradação de bactérias por perda da integridade funcional do epitélio intestinal. A Akkermansia ajuda a manter essa integridade. E olha que interessante,
o papel do Oxalibacter. A microbiota, recentemente, foi implicada também no controle dos níveis de colesterol. Há bactérias no trato gastrointestinal que são capazes de converter o colesterol em coprastanol ou colestenona. E isso é relevante porque essas bactérias possuem uma enzima que é a colesterol desidrogenase. E transformando o colesterol em coprastanol ou colestenona, vai reduzir a absorção, porque esses produtos são muito menos absorvíveis. Assim, indivíduos que têm bactérias que têm a colesterol desidrogenase como enzima, eles têm níveis circulantes de colesterol mais baixo. E aqui está a enzima que é dita importante para esse metabolismo. Recentemente, ou questão de um mês atrás, foi publicado um estudo com pacientes do estudo de Framingham e ficou claro que a bactéria ou o gênero de bactéria responsável por reduzir a absorção do colesterol é o Oxalibacter. Então, vejam, a goma guar aumenta tanto a Akkermansia quanto o Oxalibacter. E por que o Oxalibacter é importante? Porque ele vai ajudar a reduzir os níveis de colesterol, porque ele vai transformar o colesterol em produtos desidrogenados, com menos hidrogênio e menos absorvíveis. Assim, em resumo, a dieta rica em fermentados aumenta a diversidade bacteriana e reduz a inflamação. A dieta rica em fibras aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta. E as fibras inulina modula a microbiota e aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta. E a goma guar, além de aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, aumenta o percentual de Akkermansia e Oxalibacter, contribuindo para melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir os níveis de colesterol. Muito obrigado.